Estamos de volta. Chaves, então você estava falando das obras dentro da lei mosaica, que tem uma conotação diferente de hoje. Essas leis mosaicas, elas representavam uma espécie de constituição do povo judeu, o povo hebreu. E elas foram feitas por Moisés, porque naquele tempo não havia vereador, não havia deputado estadual, deputado federal, não havia senador. Era o Moisés, sem querer falar aqui uma palavra pejorativa, ele era uma espécie de ditador. Ele sozinho governava tudo. Se ele abusava desse poder, não sei, não quero entrar nesse detalhe. Se bem que ele mandava matar algumas pessoas, né? Pena de morte, conforme a falta. Por exemplo, o adultério. Por exemplo, os jovens rebeldes. E não existe jovem, adolescente, sem ser rebelde. Mesmo porque a palavra adolescente ela vem do verbo latino adolescere. E adolescere significa adoecer. Então, nesse choque de gerações que é comum, todo adolescente é revoltado. Então, não é que ele é mau, não. É uma coisa natural, porque ele não é mais criança, mas ele não é adulto ainda. E está naquela transformação de corpo, de mente, de tudo, né? E ele fica meio perdido. Ele acha que está tudo errado, então ele se rebela. Mas aí Moisés está em Deuteronômio 21, fácil de guardar, capítulo 21, versículo 21, lá está escrito, Moisés dizendo, quem tiver um filho rebelde, contumaz, quer dizer, que insiste, né? Ele se mantém rebelde a todo momento, deve ser apedrejado até a morte. Era a pena de morte para os adolescentes. Então, eu pergunto, é de Deus isso? Pois é. Não. É de um ser humano, é de Moisés, e que hoje não podemos fazer. Aquelas obras deles, é o que você estava falando mesmo, é lavar as mãos antes das refeições, são coisas que não têm um valor moral. Não tem. E as obras que os espíritas fazem, esse tipo de caridade de levar o alimento, de levar a visita, de levar a palavra, um sorriso, é caridade, porque está dando de si. E isso aí não é lei mosaica, é vivência do amor ao próximo, que é um mandamento, vamos dizer, divino, é uma lei muito importante, universal, de todas as crenças, e ela tem muito valor e salva, sim, porque o próprio São Paulo, que fala que obras da lei não salvam, que são essas leis mosaicas, judaicas, ele diz assim, numa parte muito lida na Bíblia, muito conhecida, ele diz assim, eu posso falar a língua dos homens e dos anjos, mas se eu não praticar a caridade, eu não sou nada. Eu sou como um sino frio badalando. Então, ele faz essa comparação, essa linguagem poética, né? Mas deixando claro que sem obras de caridade, o indivíduo nada é. Elas salvam, sim. Chaves, e a caridade, você fazer para o outro, né? É uma forma também de você ir vamos dizer assim, se polindo, se administrando de uma forma que você aprende se melhorar interiormente. Porque se você pensa no outro e se você vai fazer para o outro aquilo que você quer para você, fazendo a caridade é um exercício, é um começo de lapidação, sim. Não é? E é um exercício que, se ele tornar um hábito, ele vira uma virtude da prática do bem. A virtude é o hábito de praticar o bem. Como, por exemplo, o vício é o hábito negativo de fazer de tal coisas coisa ruins. Por exemplo, o indivíduo tem o hábito, o vício de beber, a bebida alcoólica, ou de fumar, etc. Ele se acostuma com aquilo ali e ele acaba fazendo aquilo até automaticamente e sem refletir nas consequências. Já sente necessidade daquilo. Ele é dominado por aquilo. Isso aí é uma virtude ao contrário. É o vício, né? Então, a gente praticando bem, não por acaso, esporadicamente, mas por hábito,
tomar isso como uma coisa da vida nossa, isso faz muito bem, mais a nós do que aquele que tá recebe recebendo o benefício. E vai nos dando a oportunidade, sim, do autoconhecimento e da melhoria interior, porque nada como a gente exercitar uma certa função, um certo trabalho, para depois já fazer naturalmente, né? Sem sentir que está fazendo até. Então, nós temos que começar a exercitar a caridade, a exercitar essa mudança interior dentro de cada um de nós. Porque a caridade é exatamente a prática do amor. É a vivência do amor, do principal mandamento, não só bíblico, divino, é uma lei universal. Todas as religiões têm isso. Amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus sobretudo, não é? E ao próximo como a si mesmo. E isso faz mais bem a nós do que ao próprio beneficiado. Por isso, aquela frase muito conhecida, é mais interessante, é melhor dar do que receber. Quem doa é mais feliz do que aquele que recebe. E muitas pessoas falam assim, quando a gente conversa, eu vou tratar o outro da forma que ele me trata. Porque se ele me tratar mal, eu vou tratar mal também. O que você diz para essas pessoas? Ela tem que perdoar e tratar o outro, mesmo que ele seja seu inimigo, mesmo que ele lhe deseje muito mal. Você tem que fechar os olhos a isso e tratá-lo como você gostaria de ser tratada. Não como ele está tratando, não como o outro está tratando. Mas nós vamos para o último bloco, no próximo intervalo, e estaremos de volta.